foi. Maravilhoso. Hã? O que vocês acharam do Monte das Oliveiras? Ah, lá eu achei, nossa, achei muito bonito, bem organizado, né? Tudo arrumadinho. Mas a igreja da Natividade eu já fiquei um pouco triste, porque eu achei que ela tá mal cuidadinha. Fiquei triste, porque uma relíquia, uma coisa tão importante para nós, e achei ela mal cuidadinha, padre. Desculpa, mas foi a impressão que eu tive. Não, mas é verdade, Totalmente. Já o Monte das Oliveiras achei que ele tá bem arrumadinho, bem certinho, tudo certinho no lugar. Amanhã a gente não vai assustar um pouco, assim, a gente vai assustar, dando um exemplo para escandalizar. Para nós em Jerusalém, a parte mais importante, que é onde está a ressurreição de Jesus, aí sim é o escândalo. Mas a gente não deve assustar, a gente deve aproveitar o que tiver de bom. Porque onde tem muito dono, santo onde tem muito dono, é confusão. E onde tem gente teimosa é pior ainda, né? Enquanto acho que é dono da razão, aí a confusão é grande. Para mim, assim, eu achei muito importante, né? Até porque eu sou um cara que sou bastante religioso, né? Eu não tenho, assim, muito assim, conhecimento, né? Tinha muita curiosidade de vir e a gente vê que a gente fortalece a fé da gente quando a gente começa a enxergar mais de perto, né? Todos esses momentos que você fica sentindo no coração, né? Você começa a lembrar das coisas e é muito, assim, frutificante, né, pra gente, né? Muito gratificante. Então eu fico com meu coração palpitando. É muito bom. Eu achei o seguinte, meio contraditório. Por exemplo, Cristo deu liberdade a todos, reuniu todos, ele queria união, e ao contrário, aquilo ali está cercado, ninguém consegue sair, ninguém consegue entrar. Então, Belém, eu achei muito contraditória essa parte, né? Que é, por exemplo, o berço da religião, ali onde nasceu, onde tudo se formou. E uma coisa assim, há tantos anos, será que o cristão não entendeu ainda, não entenderam isso ainda? Sim. Qual foi a mensagem que ele mas deu? mesmo dentro da própria igreja, ela está judiada daquele jeito sem reforma, exatamente por briga de poder. Por quê? A parte do altar é das três igrejas. A parte principal dos gregos, que é os bizantinos que vieram, depois tem um pedacinho armênio, copta armênio, e depois, fora da igreja, a parte católica, que é a parte que realmente põe dinheiro. E aí qual é o problema? Ninguém quer reformar, porque é aquela coisa, você tem a parte principal. Mas os peregrinos ficam lá no seu convento, porque vocês que têm lugar para comer, que tem banheiro, nós não temos. Então, como vocês ficam os peregrinos, vocês pagam. Os de cá falam assim, mas vocês que ficam com a coleta aqui é da igreja, porque o que vai para o cofre vai para o bizantino. E aí os armênios dizem, não, mas nós não aceitamos que mexa em nada, porque nós estamos aqui antes que vocês dois, né, modo de dizer, e nós não ganhamos nada em dinheiro. Então, quer dizer, briga de poder. A humanidade perde por coisa boba, né? Mas o altar deles é o pior de todos, o altar dos armênios. Não, mas o dos armênios realmente é porque eles vêm uma vez por ano para usar. Eles têm uma missa por mês e ficam só no período do Natal. Na verdade, eles querem a posse, é nosso. Na verdade, é isso. Não é nem questão de manter. Mas na igreja amanhã nós vamos ver da ressurreição, tem vários dentro. Aí é maior ainda a confusão. Mas o que é bonito assim, é a preciosidade do que a gente celebra. Né? Então ali, por exemplo, na gruta do nascimento de Jesus, né, o significado que tem, isso sim é precioso para nós. E que vai juntando as coisas, né? O do nascimento do Senhor, depois ali junta a gruta de São José, que a gente acabou não vendo, é um quadradinho pequenininho só, e só tem uma pedra, não tem mais do que um sacrário que tem São José na porta, não tem mais nada do que isso. E a salinha que também cabe 10 pessoas, talvez 15, umas 15 pessoas, que era onde era o quartinho que São Jerônimo morou. Então não tem, assim, grandes coisas assim, não tem nenhum quadro, não tem nenhuma imagem, é só realmente um espaço. Mas o sentido, assim, dessa junção, né? Como eu falava do São Jerônimo, a história dele, a transformação que ele teve de transformar-se de leão em manso, em mansidão.
E querendo ou não, todos nós temos um pouco disso. Todos nós somos líderes, somos chefe de família, chefe de emprego. Nós somos pessoas que puxam os outros, né? Nós somos bem o leão. A gente tem a força, que a gente sabe a força que tem o tapa da gente. A gente sabe que se mostrar as unhas, o estrago que faz. Mas ao mesmo tempo, a força é ter a paciência, quer dizer, a ciência da paz de vou me equilibrar, vou ter temperança e segurar a mão, né? Quer dizer, vou deitar como um leão deita. Mesmo sabendo da força que tem, ele ter a temperança, ter o equilíbrio. Quer dizer, é uma mudança interior, é uma transformação. É entrar dentro da gruta, né? O entrar na gruta tem esse sentido. Tanto é que é interessante aquela coisa para os cavaleiros não entrar a cavalo na igreja, porque eles entravam exatamente para dizer, nós somos mais fortes do que o sagrado. O ter que descer do cavalo, abaixar a cabeça, o ter que erguer o pé, quer dizer, esse ato de humildade, ver a primeira e a segunda porta, ou qualquer porta lateral. Quer dizer, você não pode ser arrogante. Você, quando entra na gruta interior, você vê os morceguinhos que estão lá no fundo da gruta, vê o leão que está escondido lá no fundo da gruta, porque a gente só descobre o leão na hora que a coisa pega fogo, né? No dia a dia a gente tem um bom sorriso, uma boa educação, uma boa polidez, mas conforme acontece a situação, aí a gente descobre quem a gente é, que reações a gente tem. Na hora do assalto que a gente vê que tipo de reação a gente tem, né? Na hora que pega fogo na casa, a gente descobre, na hora que vai morrer alguém que a gente ama, a gente descobre coisas que a gente não se imagina capaz de fazer. Entrar dentro, se quiser, ajoelhar, se contemplar. E o que é interessante, quando a gente beija a estrela, né, a roseta ali do nascimento de Jesus, tem o vidro e que reflete quem se olha lá dentro. Você não enxerga a pedra que está lá no fundo, existe a pedra, mas você se enxerga. Quer dizer, você tem que, quando você ajoelha para beijar o Cristo, você se beija assim, quer dizer, você se encontra, você entra na sua imagem, você entra dentro de si. Então, é uma catarse, é uma mudança, e é significativo ali, tanto ser a igreja de Santa Catarina, que está lá no Monte Sinai. A gente ouviu hoje e vai ouvir amanhã, com certeza vamos falar mais vezes do Sinai. Nós não vamos passar, porque daqui para lá é mais difícil, era mais fácil do Egito para cá, para vir no Sinai, que é onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, mas é também, para nós hoje, mais do que os 10 mandamentos, é muito interessante a devoção a Santa Catarina, que tem lá, os gregos que cuidam, que tem o corpo dela. Quem é Santa Catarina? Filósofa, teóloga, uma mulher extremamente preparada para a sua época, uma mulher extremamente culta, e uma mulher que fez a diferença na época dela. Até na oração dela é engraçado, porque assim no Brasil tudo é muito exagerado. No Brasil diz lá, ó querida Catarina, que entrastes nas portas de Abraão com 5.000 filósofos e converteste-as todos. Lógico que nem existia 5.000 filósofos. Se tivesse 5, com certeza já era muito naquela época. Mas o sentido, quer dizer, ela tinha uma sabedoria que até os sábios ela conseguia mudar. A gente tem esse amor a Deus e esse amor que muda as coisas, que tem capacidade de adoçar as pessoas. E a oração lá depois diz, encontrastes homem bravo como leão, pronto a te devorar, os amansaste como cordeirinho. Se a gente usa a sabedoria que a gente tem para amansar os irritadiços e amansar como cordeiro, nossa, que mudança interior. Depois diz, usaste tua beleza para curar os doentes. Quem está doente na ilusão do mundo, você usar a beleza interior para mudar o outro, isso é muito belo. Enfim, depois da história dela, diz que o próprio pai não aceitava a religião dela, a mandou prender numa torre, ela falou, eu vou, não tem problema. Eu só faço uma exigência, que coloque 3 janelas, né, na torre. O pai falou, imagina, põe. Depois perguntou por quê. Depois que tinha feito, perguntou, mas por que você quer 3 janelas? Porque é em honra da Trindade, cada hora do dia eu vou rezar olhando para uma delas. Aí quando o pai soube, mandou cortar a cabeça dela. E disse que o próprio pai falando, para dar exemplo, eu mesmo vou matar. E quando ele ergueu a espada para cortar a cabeça dela, veio um raio e matou o pai, né? Fulminou o pai. Ela foi morta depois. Mas é o símbolo, quer dizer, dessa fidelidade, da simplicidade. Para a gente adorar a Deus, quer dizer, 3 janelas. Não precisa construir 3 janelas no quarto. Mas você olha para as coisas e vai se soltando, vai se interiorizando, né? Vai acontecendo. O sonho de São José. José está totalmente desacreditado nessa hora, quando ele tem um sonho, né? Pensa comigo, um jovem, se fosse jovem ou velho, que na nossa tradição São José é jovem,
Na grega, São José já é de idade quando casa com Maria, seja uma ou seja outra. José casa com Maria, tem todo um sonho porque para o israelita casar é ter filho e ter casa e ver os netos crescer. É isso. E principalmente ter filho homem. Esse é o sonho de qualquer hebreu. Ele é hebreu, ele sonha com isso. Ele casa com uma menina, ele acaba de casar com ela, ele ouve a notícia, ela está grávida, não é teu e você ainda tem que proteger. Imagine que se fosse qualquer um de nós, que choque isso dá. Mas ele ama de fato, porque ele vai com Maria até Arcarim, que é bem pertinho daqui, 7 quilômetros. Ele vai com Maria, fica com Maria lá o período que ela está guardando a Isabel, o Zacarias, né, nasceu João Batista, volta com ela e não denunciou ela para ninguém. Quer dizer, ele tem um amor tão grande que supera o que humanamente não dá para entender, porque humanamente não dá para explicar o Espírito Santo não é conhecido. Nessa época, para nós hoje falar do Espírito Santo é difícil, naquela época ninguém nem sabia quem era, nem existia esse nome. Então imagina, o Espírito Santo virar sobre ela. Quem é esse? Nunca ouvi falar, ninguém nem sabe quem é. Quer dizer, José é um homem contra o crer. Nasce um filho, o filho é homem. Ai, que maravilha, meu herdeiro vai levar meu nome, eu sou honrado, Deus me abençoe, deu um homem. Ele acaba de pegar o menino no braço para dizer, é meu herdeiro. Deus diz, olha, né, ele vai levar no tempo feliz da vida para o padre, olha, meu filho nasceu, vamos consagrar ele para Deus, né? Ele vira para a mãe, para a esposa e diz, olha, uma espada de dor vai passar a tua alma, esse menino aí vai criar muita confusão, vai ser a queda de autoridade, levantamento, esse filho vai ser uma encrenca, te prepara. É isso que Simeão disse para José. Quer dizer, tem uma esposa que não é dele, uma casa que não é dele, porque quem casa quer casa. O costume é que o menino pede a moça em noivado, o casamento, ou quando as famílias se acertam no casamento, às vezes acaba de nascer, já acertam no casamento, fulano vai casar com fulana, ele tem que construir a casa. A partir do dia que ele ficar noivo, ele tem 1 ano para levantar a casa. E do jeito que estiver pronto, quando fizer 1 ano, eles vão morar. Eles vão casar e vão morar lá. Quer dizer, ele tem uma esposa que não é esposa, uma casa que não é dele, porque ele acabou de entrar com a esposa, teve que fugir com ela, foi subir para fazer o recenseamento em Belém. Quer dizer, ele tem casa, mas tem que estar morando no estábulo. O filho chega, ele não pode nem levar uma parteira, ele tem que fazer o parto da mulher no estábulo, ali a gente viu na gruta, no buraco da gruta. Quer dizer, que situação. E agora que ele pega o menino e diz, olha, meu herdeiro, ainda vem a declaração de Deus, né? Esse menino vai ser uma encrenca. E vem outra notícia melhor ainda, mais animadora. Foge porque Herodes quer matá-lo. O filho não é dele, a esposa não é dele, a casa não é dele, e ainda tem que fugir porque ele vai morrer junto, se ele fica. José, ao ter o sonho do anjo e obedecer, é uma atitude para nós, interior. Ele teve um sonho, levantou de madrugada, catou a esposa, catou o menino e foi para o Egito. A gente viu de navio enquanto cansa. A pé pelo deserto, ou com um jumentinho pelo deserto, quantos meses deve ter levado essa viagem com um neném recém-nascido, com uma esposa fraca, que acabou de dar luz, e sem dinheiro, porque ele era carpinteiro. O carpinteiro não ganha, se trabalha ganha, se não trabalha não ganha. Quer dizer, José, e que temência a Deus, ele acordou, levantou de madrugada, ele não perguntou assim, é sonho. Você levanta de manhã e vai correndo fazer o que você sonhou à noite? Ele levantou de madrugada, ele acabou de sonhar, ele acordou assustado e pegou e fez. Pegar uma mulher, pegar filho, pegar trouxa. Quer dizer, que situação, né? Que mudança, que força. Enfim, a gruta de São José é importante, mas é nesse simbólico, né? Quer dizer, essa obediência, essa coragem, esse não questionar quando é de Deus. E Deus passa na vida da gente e dá toques, dá sinais. É lógico, tem que discernir as coisas, não vai sair feito doido aí. Mas saber discernir, saber ouvir, saber entender os caminhos que Deus fala na vida da gente. Depois, aí o São Jerônimo ali junta a transformação interior, né? Essa mudança de dar o melhor. São Jerônimo deu o melhor. Ele deu a briga, que era terrível, mas graças a isso ele usou depois em força para traduzir uma Bíblia, que a gente usa até hoje. Até hoje é a Bíblia que a gente usa. Quer dizer, ele usou a energia má e transformou em coisa boa. Todos nós temos uma energia dentro de nós que a gente precisa transformar. E a gente é capaz de fazer isso. E que bem a gente faz para a humanidade quando a gente é obediente, né? Ele foi obediente ao amigo Papa, e
que bem fez para o mundo inteiro, até hoje a gente usa. Então, porque são coisas que a gente pode pensar bastante hoje. O Horto das Oliveiras também. A primeira capelinha que a gente não entrou, a do Pai Nosso, onde Jesus ensinou o Pai Nosso. Ali é só uma capela e tem o Pai Nosso escrito em 33 línguas. Mas esse sentido, chamar Deus de Pai, sentir-se filho querido. Às vezes a gente é muito servo, isso, aquilo, mas sentir Deus é meu Pai, me ama. Né? Porque ele começa a Abá, quer dizer, papaizinho. Sentir-se filhinho querido de Deus, né? Filho querido de Deus. Se a gente pensar bem, independente de quem lutou, quem deixou de lutar, se foi herança, se não foi, se é mérito, se foi com sacrifício, se foi fácil, a gente é muito privilegiado de poder estar aqui. Independente de quantos anos a gente economizou para estar, ou estava lá, eu queria ir junto, não importa o motivo. Se a gente pensar, o Padre Danilo tinha uma fala que me incomodava, mas porque eu gostava muito dele. Ele fala assim, Deus tem um amor escandaloso pela gente, é um escândalo que ele faz pela gente. Se a gente pensar em tantos que a gente conhece, é um escândalo a gente poder estar aqui e poder aproveitar e poder conhecer e poder saborear tanta coisa que muita gente daria a vida para ter e não tem, né? A gente fica livre de doenças, a gente fica livre de acidentes, livre de, né? Se a gente pensar navio, avião, carro, quanta coisa podia ter acontecido, doenças, virose. Eu estava brincando ainda, não lembro com quem, antes da gente entrar pro jantar, né, com a Valéria, estava brincando antes que ano passado, quando a gente veio, estava bem naquele surto de virose, cada esquina que passava aqui do navio tinha que pôr álcool na mão, né? E eu falei, a gente já estava viciado em álcool, e toda hora tinha que passar álcool na mão, de tanto medo que eles tinham. Quer dizer, que coisa boa, a gente sabe como passeio, se você pega uma virose, a gente não sabe se volta. Quer dizer, que amor escandaloso de Deus, né? Ele traz a gente, ele cuida com carinho, cada coisa, saúde, a gente percebe quando perde, mas quanto a gente ganha, né? Quanto a gente pode aproveitar e depois voltar diferente. O peregrinar quer dizer isso, eu vou entrar dentro de mim, vou caminhar até algo, até alguém, até um lugar, para trazer aquele algo, aquele alguém, para quem ficou, para quem não pôde ir. Então é uma peregrinação interior e também exterior, ela tem um comprometimento. Quer dizer, a gente veio até aqui, o Senhor protegeu. Agora nós vamos encher o saco que nós vamos pôr nas costas para levar com um monte de coisa boa para todo mundo crescer, né? Deus deu a graça, agora a gente cooperar, colaborar com esta graça. Também outra coisa interessante, né? Passou ali a capelinha do Pai Nosso, a outra pequenininha que estava fechada já, porque era a hora do almoço, que é o Senhor chorou. Se a gente pensar, a gente vê alguém chorando, mexe com a gente, né? A primeira capela, o Senhor chorou. Chorou porque Jerusalém seria destruída. Será que Ele também não chorou por mim ali, naquele momento? Né? Naquele lugar ali? Que motivo Jesus chorou já por mim ali? Né? O Senhor chora, Ele é humano. Ele sofre, Ele sente. Ele chora por mim também. Chora pelo mundo, chora por mim. Né, vai descendo aí o Monte das Oliveiras, aí sim a Capela da Agonia, né, que a gente teve a graça de entrar, e a delicadeza de Deus de deixar a gente pôr a mão lá na pedra, de rezar ali, quer dizer, que delicadeza de Deus mesmo, que coisa bonita, não precisava abrir, né, e não é porque tinha um grupo ali dentro que eles tinham a obrigação de entrar, de deixar a gente entrar, porque o grupo que estava lá tinha um franciscano junto, quer dizer, era alguém da casa. Quer dizer, ele foi amor mesmo, né, coisa de Deus, deixar a gente entrar ali. Que coisa, se a gente pensar assim, a gente fica chateado, fica agoniado. Cada um de nós tem suas encrencas, né? Mas a gente nunca preocupou tanto ao ponto de suar sangue, né? Talvez até suar de nervoso, suar de preocupação a gente pode fazer, mas suar sangue de dor, acho que nenhum de nós, né? Por mais dor que a gente teve. Quer dizer, é muito amor, né? É muita generosidade, corresponder, né? A gente é chamado, é privilegiado, saborear, se preencher, porque daí a gente pode transbordar. Ah, mas eu não guardei data. Isso são detalhes que vão sinalizando. Mas se a gente tirar uma mensagem de amor, uma mensagem de vida, de caminho, a gente fica diferente, fica melhor e a gente volta melhor. A gente vai ser aquelas oliveiras que estão lá. Corta uma parte, e às vezes muita coisa a gente vai ver, eu vou ter que cortar tal coisa. Não, tal coisa, a casca já está oca, né? Já está velha, não produz. Corta, depois ela volta a brotar, ela volta a produzir. A gente pode dar azeite. E o Senhor diz, só entra na festa quem tiver azeite na lâmpada. Quer dizer, a gente tem que ter esse azeite, quer dizer, tem que ter um espírito, tem que ter alegria.
E a gente pode produzir esse azeite para o outro, né? Eles trouxeram na hora da janta, é interessante. O que a gente trouxe lá da Natividade, mas qualquer outro lugar, porque aqui a gente vai encontrar muito. O azeite é usado para abençoar o doente. É lógico, tem a unção do enfermo, isso é o padre que dá. Porque quando ele dá a unção, junto já vai o perdão de todos os pecados da vida passada da pessoa. Mas isso, por exemplo, para ungir o doente. Porque o óleo é para fortalecer o corpo. Os atletas usavam na Grécia tomar banho com óleo, esfregar óleo no corpo para fortalecer o corpo e para proteger o corpo. Ele é restaurador, também usavam isso quando iam para as campanhas, para atravessar o deserto, porque é para proteger a pele. Eu acho que fritava, na verdade, né? Mas tudo permite, usava para proteger o corpo. É restaurador da saúde, porque se faziam os remédios frito no óleo, a maioria dos remédios para beber, ou então conservava os remédios, as ervas medicinais no óleo. Então ele é para fortalecer o corpo, é para curar o corpo, é para restaurar o corpo e a alma. É símbolo da alegria, e também para a unção dos reis. Na cabeça do rei se joga óleo, no bispo e no batismo também, né? A gente recebe no batismo, no crisma. Quer dizer, é um sentido de fortalecimento. A gente pode ser essa oliveira boa, né? Voltar para casa realmente transformados, né? Diferentes. É um grande convite para nós. Depois, se a gente olha assim a Jerusalém, se a gente pensar tanta aula de história que a gente ouviu hoje, né? Esse muro, essa porta, não sei o que, essa escadaria, é muita informação, né? É muita coisa. Mas assim, o que é bonito, se a gente pensar, para a época, apesar do morro não ser o mais alto, a montanha da Jerusalém não ser a mais alta, enquanto cidade ela era a mais alta da história, enquanto ter casas, onde Davi comprou. Então quando se vinha de longe, que é o caminho do Jordão, para chegar em Jerusalém, ela era a cidade mais alta, era o prédio mais alto. O lugar mais alto que se enxergava era o templo. Então por isso que os salmos, como ele lembrou de manhã no ônibus, é por isso, né? Que alegria quando me disser, vamos à casa do Senhor, vamos subir a Jerusalém. Porque é subir em romaria, quer dizer, que alegria, eu vou para a casa de Deus, eu vou poder rezar com Deus. Por quê? Também o judeu tinha uma ideia que Deus é o Senhor de tudo, criou tudo, mas Ele mora ali. Então se eu quero falar com Ele, rezar em casa é bom? Mas é um chazinho. Café da manhã, com tudo que é coisa na mesa, é estar dentro de Jerusalém. Tanto é que tem um salmo que diz, é melhor estar para fora do muro de Jerusalém rezando do que 1000 vezes no meu palácio. Quer dizer, é lógico, tendo essa ideia que Deus mora ali dentro, naquela sala, e eu estou ali do ladinho do muro, mesmo que do lado de fora, é preferível estar ali do que estar a 1000 quilômetros de distância. É esse sentido. Quer dizer, por isso que os salmos até no começo tem escrito salmo de subida, salmo de romaria, salmo de louvor, salmo de pedido de perdão. Amanhã a igreja que nós vamos conhecer, que tem a piscina, era para isso. As pessoas que iam, antes de entrar no templo, tinham que tomar banho, mas não tinha água. Então lavava os pés, lavava a mão e o rosto. Simbolicamente era um banho, para poder entrar no templo limpo, para poder louvar o Deus. Aí a gente reza hoje, Senhor, quem entrará na tua casa? Quem tem a mão limpa, o coração cai-me toda inteira, apagai a minha culpa. Quer dizer, essa tomada de vir a Jerusalém, quer dizer, vir à casa de Salém, a casa da bênção, é vir lavar a alma. Quer dizer, eu tenho que lavar a alma, tenho que purificar, porque quando eu volto cantando cheio de alegria. E o Salmo diz ainda, todos têm lugar na casa do Senhor. Até o pardal que ninguém quer, porque faz sujeira, até o pardal que faz barulho e sujeira, tem morada nos umbrais da casa do Senhor. Que alegria que disseram, eu posso ir à casa do Senhor. Quer dizer, ali na Jerusalém do céu, porque de terra está destruída, né? De céu, nós temos o nosso buraquinho ali, o nosso quadradinho esperando cada um de nós, que a gente deve esperar encontrar amanhã enquanto experiência de vida, e um dia que tomara que demore muito, na eternidade. São os convites assim para a gente saborear bastante. Amanhã a gente vai ver muita coisa bonita, muita coisa interessante. Quer dizer, é um convite de crescimento, né, que a gente tem. Até aqui, dúvida, sugestão, palpite e reclamação. Tinha algumas coisas que eu tinha prometido de falar agora, que eu não lembro mais quais eram as perguntas. Uma era do óleo, como que usa, para que usa. Faz uma oração e unge a pessoa com ele, faz um sinal da cruz com o óleo, com a água. No ônibus o senhor estava falando, foi interrompido, né? Mas eu não lembro o que mais que perguntaram, eu não lembro. Como a menina explicou, são as 5 chagas do Cristo. Mas tanto as chagas do Cristo crucificado, por isso que ela sempre, geralmente é vermelha,
mas também é do ressuscitado. Por isso que geralmente ou ela tem a bordinha branca ou dourada, porque o Cristo ressuscita trazendo as marcas das chagas. Então tudo que é dos franciscanos ou que é da Terra Santa geralmente tem aquela cruz, que foi a marca oficial da igreja. Amanhã nós vamos conhecer a Via Sacra, caminho sagrado, né? Via Sacra. É o caminho que o Cristo fez. Agora, não necessariamente a estação é ali e ali. Algumas, sim. Das 15 estações, pelo menos 8 é de fato ali. As outras é mais ou menos conforme foi achando. Quem é que achou esse mais ou menos? São Francisco de Assis. Ele veio para cá, ele conhecia esses lugares, ele mais ou menos é o caminho que São Francisco de Assis mais ou menos fez. E que os cruzados mais ou menos faziam. Então, aonde ele achou que era interessante, ele pôs uma pedra para marcar o lugar. Depois o pessoal, quando ele ficou com a fama de santo, dizia, mas onde foi que Francisco pôs a pedra? Então fizeram a marca da cruz, essa cruz de Jerusalém que os cruzados usavam. Então aí acabou virando, depois com o correr da história, acabou virando os pontos sagrados da Via Sacra. Então tem alguns pontos que são, de fato, aqui, geralmente tem igreja ali, e outros que é mais simbólico, né? Independente se der para a gente rezar a Via Sacra ou não amanhã. É interessante o caminho que é feito como caminhada interior, né? Da gente fazer. A Maria Helena que veio? Não, a Santa Helena, a mãe de Constantino, ela mandou construir as basílicas. Graças a Santa Helena, que assim, Constantino deu a liberdade de culto. Aliás, vamos voltar mais atrás, que senão essa história depois vai ficar. Lá na frente vai dar um nó. Então, lá no começo, quando Constantino virou imperador, ele virou dono do mundo conhecido da época. Porque a China existia, já tinha rei, mas ninguém sabia que ela existia, então achava que o mundo não existia para lá. Então, do mundo conhecido latino, Constantino virou o dono do mundo. E ele tinha a mãe, Helena, que era cristã. Ele nunca aceitou o cristianismo. Tanto é que o que acontecia, tinha uma certa assim, ele respeitava pela mãe. E ele sempre duvidou que existia o Deus cristão. Então aí o que acontece? Há um período do declínio e do fim do império dele. Já no fim da vida dele. Quando ele está cercado de guerra por todos os lados, ele vai entrar num canal, que me foge o nome agora, eu acredito que seja o de Suez, vou falar besteira. Eu sei que ele entra para a batalha num lugar. Quando ele vai para a batalha para enfrentar um grande inimigo, ele sabe que ele tem 99% de chance de morrer nessa guerra. Mas ele vai, porque ele é o imperador, ele não pode abaixar o nariz. Então ele vai. Quando ele chega, o que acontece? Os outros exércitos inimigos se juntaram e vieram. Um pela direita, um pela esquerda e outro pela frente. Quer dizer, ele está sozinho contra 3 grandes potências. É a morte para ele, não tem como salvar. Ele, no último ato de desespero, ele se ajoelha e grita: se é verdade que o Deus da minha mãe existe, que ele me dê um sinal, que ele me poupe a vida. Diz a tradição grega que na hora as nuvens do céu se juntaram, formaram a cruz, como a gente conhece a cruz, estilo bizantina, e apareceu escrito em cima e embaixo, Kyrios Nikás. É o que tem escrito na nossa roupa de ministro. E o que está? Kyrios Nikás. Com este sinal vencerás. Então ele mandou que todo mundo pegasse pedras, o que tivesse, e escrevesse nas lanças, nas espadas e nos gládios, né, nos escudos, do capacete, né, o chapéu, aquilo lá, fizesse a cruz e escrevesse Kyrios Nikás, alfa e ômega, princípio e fim. E ele entra para a luta. Aí é a mão de Deus. Vem um enxame de vespa e pega um dos exércitos, todos fogem. Vem do outro lado não sei o que lá, todos fogem. E o da frente ele enfrenta e ele vence. É lógico que ele voltou para casa com 10 soldados, ele voltou praticamente morto, mas vitorioso. Ele acabou com a cabeça do outro rei. Então quando ele volta, ele em homenagem, ele reconhece o Deus da mãe dele, então ele dá de presente para a mãe dele: mãe, de fato teu Deus existe, eu vou ser batizado, vou aceitar a tua fé, e você vai para uma das minhas colônias, que é a Terra Santa, o que você quiser desse teu Deus é teu, faça o que você quiser. Então aí sim ela vem em peregrinação, e ela manda construir as várias basílicas. Praticamente todas. O que ela não mandou construir, ela levou com ela. A manjedoura, a cruz de Jesus, coroas. O que tinha que os cristãos tinham guardado. Existe essa ideia de igreja. Nessa época se reunia nas casas. Então o que ela achou que foi interessante
as escadarias que subiu para o julgamento de Jesus, coluna, que amarrou Jesus. O que ela achou que era interessante que ela levou com ela de souvenir, para dar de presente para a família. Para uma sobrinha de casamento ela deu a escadaria da crucifixão de Jesus, para outra sobrinha ela deu uma coluna, para cada um da família ela deu alguma coisa. Que as coisas sagradas que estão em Roma hoje, a maioria. E aqui mandou construir as várias basílicas. Então era aniversário da mãe, o filho dava dinheiro para ela, falava, faz o que você quer. Ela mandava construir uma basílica. Então ela, assim que, graças a isso, surgiram as grandes basílicas. Mas surgiram. Então, não, mas ela não é que ela fez, é porque está tudo ali. Ali foi tá tudo, onde Jesus foi preso, onde ele carregou a cruz. É tudo a mesma estrada. Né? Ela foi uma é tudo a mesma estrada. Não tinha também como mudar. É ali. Foi ali mesmo. Enfim, ela manda construir todas essas coisas. Agora, quem instituiu a Via Sacra foi São Francisco de Assis. Antes dele não existe relato da Via Sacra, enquanto caminho sagrado. Não existe. São Francisco de Assis foi um homem extremamente inteligente. Ele inventou o presépio. Aliás, o presépio, como a gente conhece, é São Francisco de Assis que inventou. Porque ele pregou sobre o nascimento de Jesus. Ninguém estava nem aí, ninguém entendia nada. Aí, numa noite de Natal, ele teve uma ideia. Ele pegou uma mulher que tinha dado à luz naquele dia, pegou o marido dela, pôs em cima do altar os dois, e todos os bichos que ele tinha no estábulo, ele trouxe e pôs ao redor. Quando o pessoal chegou para a missa, ele deixou todo mundo lá de fora. Ele mandou todo mundo cantar uma música, e enquanto estava cantando, ele abriu as portas e falou, entre que isso é Natal. Aí quando o pessoal viu o presépio, ficou, e a imagem que a gente usa até hoje, né? Nossa Senhora com o Menino Jesus, São José, os burrinhos, o boizinho, é São Francisco que criou. Aí ele falou, olha, isso é Natal. Aí todo mundo entendeu, é uma criança que nasce. A Via Crucis é a mesma coisa. Ele veio, pregou sobre a paixão de Jesus aqui. Ninguém deu bola para ele. O que ele fez? Ele pegou uma cruz de madeira enorme, pôs um homem, um boneco, como se fosse um homem, e aí ele juntou o povo na praça, e aí ele falou, esse é o homem que crucificaram. Então não ficou olhando, né? Aí ele pegou a coroa de espinho, jogou e falou, é porque você traiu sua mulher, jogou na cara de um. Arrancou o prego de um, porque você matou seu filho. Arrancou porque você é ladrão. E ele foi tirando os pregos e jogando. Aí quando ele caiu na cruz, falou, agora a gente vai levar e vai enterrar ali onde ele foi enterrado. O pessoal ficou assim, tá vendo? Isso é a paixão de Jesus. Aí surgiu a Via Sacra. Então aí o pessoal vinha para fazer o caminho que Francisco fez. E aí todo mundo ficava... E depois foi evoluindo a coisa, né? E foi melhorando, cada geração foi melhorando. Tanto é que, por exemplo, hoje nós temos 15 estações, e tem a primeira, Jesus é condenado, segunda, mas no começo eram 32 estações, e a pessoa dava 18 voltas fazendo o mesmo caminho, de joelho. Ou então se chicoteando, ou então carregando uma cruz nas costas. Porque como ninguém sabia qual era o caminho, então era o que se fazia. Depois do tempo foi evoluindo, graças a Deus foi... Acho que já falei por demais, não? Vamos rezar? Né? Vamos sim. Muito bom. Não sabe nada, né? Sabe sim, é que tem que juntar o tiquioteco. A gente sabe, mas... Você não sabe nada, Mas então vamos rezar então. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Now we enter the garden. Pode se perder, cuidado, hein? Pode se perder. Senhores, eu vejo que os banhos estão um pouco cheios demais. Se alguém tem uma emergência, sugiro. Antes de saída vai ser mais uns 15 a 20 minutos. Quem quiser aproveitar os banhos, pode aproveitar os banhos, tá? Na saída, tá bom? Gente, me dá um minuto, por favor, para pagar a entrada.
People, when I suggest when I'm going to go, you know, Acontece aqui o que acontece em muitas igrejas, principalmente coisas cruzadas, malucas, os cristãos são expulsados. Nesta igreja, de muitas outras. Só esqueço de tirar o chapéu. E durante muitos anos, as igrejas de lugares santos são abandonadas sem acesso e, no melhor dos casos, no pior dos casos, são convertidos em lixeiros, corais para irmãos e diferentes coisas. O que aconteceu com esta igreja é diferente, é mais positivo, vamos dizer. Os árabes criaram desta igreja, a comunidade que existia cá, uma escola. Em cima da porta principal, a porta central, na saída, vocês vão ver uma inscrição em árabe, alabando a Saladino e quem tiver direito a uma escola. Quando os padres brancos podiam readquirir esta propriedade, eles, uma das condições era não tirar esse papel. Ou seja, tem que ficar essa uma das igrejas representa o lugar de nascimento de Maria. Aí vemos a Maria com Santa Ana e isso é o que simboliza esta igreja. É Mohim Lashir. Agora, uma das propriedades, além da propriedade desta igreja, Provavelmente é uma tradição, porque a versão mais aceitada do nascimento da Virgem Maria é na Galileia, uma cidade que chamava-se Séforis. Mas é uma tradição medieval. Há uma cripta que é um pequeno monumento dedicado a Maria. Se vocês quiserem ver a Ave Maria ali abaixo, de alto. Vamos? Mãe de Deus, que é o Kyrion, que é o Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
essa ícone não é assim, vamos dizer, a clássica grega, mas o significado é exatamente esse. Quando você põe um quadro de ícone em casa, está dizendo que aquela parede se torna viva, quer dizer, de Nossa Senhora, conforme aquilo que ela é dedicada, é para a vida toda. Então, por exemplo, quando você vai pôr, você escolhe muito onde vai pôr, porque depois que pôs, não vai ficar ajeitando mais o quadro. Você põe, fixa, e é para a vida toda, ele fica, modo de dizer, ali. Então, é por isso que é pintado, vamos dizer, na parede, no tijolo, na pedra, que é exatamente esse é o sentido do ícone, é para ficar para a vida toda, né? Esse é um portal vivo, vamos dizer, espiritual, ali aonde você está, né? O significado. E quais são eles? Não, aqui é São José, Nossa Senhora, E o nascimento do menino, né? Porque alguém tem que ajudar Nossa Senhora, né? Em aspas, vamos dizer, Santana com Nossa Senhora cuidando do menino, né? Que está nascendo, né? Depois do nascimento. Já nasce grande. Não, mas para eles sim, porque eles não é a pessoa. Nós aqui temos essa coisa, o menino Jesus tem que ser menino Jesus. O menino Jesus dele pode ter a imagem de um homem de 30 anos, se tiver título de menino Jesus, é menino Jesus. Para eles o que importa é o título. Então, por exemplo, pode ver que as ícones, a Nossa Senhora é quase sempre a mesma, o menino Jesus é quase sempre o mesmo, mas o título muda. O título é que muda. E algum detalhezinho. E as cores. Aqui não é um ícone clássico. Então, por exemplo, a cor vermelha é a humanidade. O verde o vermelho é o revestimento do Espírito Santo, é o espiritual. O verde é a parte humana. E o branco é a glória. O branco ou dourado, raramente prata, cobre, é o dourado, né? O que tem luz sempre é a parte mais espiritual da coisa. Então aqui, repara a diferença, por exemplo, desta mulher aqui para esta aqui. Ela está revestida de vermelho, quer dizer, ela é repleta do Espírito Santo para poder gerar Jesus. Já aqui, não, é humana, é uma coisa humana, que né, não é vermelho. É um matiz de vermelho, mas não é o vermelho. O vermelho é divindade. Agora, a saia de baixo é verde. Quer dizer, ela tem uma função especial, ela não é qualquer uma. O menino Jesus, por exemplo, a auréola dele, tem o dourado, nela tem dourado, José tem o dourado. Aqui, quem é mais importante entre as mulheres? É ele. Então, ele tem a auréola, elas não têm. Porque ele é mais importante. Então, agora uma curiosidade, que aqui nós não vamos ver, mas em Roma a gente vai ver. Para nós, os gregos, a auréola redonda é sempre a divindade repleta de Deus. Em Roma a gente vai achar alguns quadros, algumas ícones, que tem a auréola quadrada. Quer dizer que a pessoa foi considerada santa em vida ainda. Então, quando fez aquele quadro, ela ainda estava viva. Quem pintou queria fazer um retrato de fato. Então, para não perder os detalhes, fez. Mas a pessoa, quando terminou o quadro, ainda estava viva. Então a auréola é quadrada, porque pode, de repente, não virar santa na última hora. Quem que virou santa ainda? Tem, em Roma a gente tem, eu não lembro agora esse minuto. Em Roma, vamos crianças, vamos. Also about some physical evidence that we do over here, or maybe I do before you do the reading. Give you an idea. This, I'm gonna give you, a few minutes to walk around and you get a picture of it. This was Dan. De acordo com o Evangelho de João, verso 5, havia aí perto do templo, perto da muralha da cidade, uma piscina chamada das ovelhas. Por que essa piscina? Aí passavam as ovelhas e os animais que iam se levar, iam ser sacrificados no templo e purificavam eles. E diz a continuação, e haviam duas piscinas grandes, estanques grandes, enormes, rodeado por 5 pórticos. Se diz no verbatim, mas isso é o sentido que diz no Evangelho. Onde estão aqueles piscinas?
vemos aqui uma piscina enorme. Abaixo, vemos como foi talhada da rocha. Aqui, aí vemos aquelas escadas. Dá para ver em algumas partes o revestimento original do outro lado. E se nós tirávamos todo este recheio de séculos, isso que vocês estão vendo aqui é recheio. É terra que foi caída aí dentro ou colocada a propósito para construir em cima disso. Teríamos a piscina original, é uma. Depois, a continuação aqui para o norte, havia uma segunda. Agora, essa piscina, nessas piscinas, qual foi o milagre que aconteceu? Alguém se lembra? Quando Jesus vê o inválido e pergunta para ele: você que faz aqui? Eu estou esperando entrar na água na hora que os anjos vêm e sacudem nas águas para me curar desse como chama? Paralisia. Graças. Então dizem que aconteceu depois disso, quem se lembra? Senhores, eu quero esclarecer um detalhe. Eu tenho uma mala costume de perguntar: vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem que... Eu vejo a cabeça humana, o cérebro humano, como um disco duro enorme, de uma capacidade ilimitada. Mas vocês têm informação armazenada aqui desde a infância, que vocês nem se lembram disso. Mas de repente há algo, tocamos um botão, uma fórmula, e essa informação sai. Estou tentando sacar essa informação. Então, se eu faço pergunta, não para fazer vergonha a ninguém, simplesmente estou vendo o acontecimento. O que aconteceu? Jesus falou com esse inválido e disse para ele: levanta tua cama e anda. E levantou a cama e começou a andar. Tá? Isso acontece aqui, mas escuta, pensa com um pouco de lógica. Podia ser nesta piscina que ia entrar? Que queria entrar? É inválido, não pode nadar. Ele vai afundar, ainda já vai... nada. Estamos procurando outra coisa. E descobrem-se aqui, nesta área, se sabe, para nós isso é um monte de rocha. Para o arqueólogo isso já diz outras coisas, veio diferentes formas. E aparentemente ouviram aqui 6 estanques pequenos, não muito profundo, que a água é sacada dessas piscinas e colocada aí, e por aí aqueles estanques passavam as ovelhas, os touros e todos aqueles animais que iam sacrificar no templo. E foi em um desses estanques que esse inválido tentou entrar. Depois da destruição de Jerusalém por Adriano no século II, aparentemente começou um culto pagão de Serapis, o deus da medicina, o deus do remédio, não sei o que, dos romanos. Porque encontram vestígios descobrem vestígios de um culto romano a Serapis aqui, diferentes elementos. Mais para frente, quando já não usa-se mais essas piscinas, porque o que acontece? Quando isso ainda estava fora das muralhas, água de chuva é conduzida a essas piscinas. Mas depois, no ano 44 da Era Comum, vão erigir uma terceira muralha fechando Jerusalém pela parte norte. E a água já não tem passada para encher as piscinas, não usam mais as piscinas, vão encher de terra para conseguir mais lugar para construir. E na idade, primeiro no período bizantino, 4º, 5º, 6º séculos, erigem aqui em cima uma igreja. Essa igreja é destruída e depois os cruzados vão erigir isso que vemos aqui, já é vestígio da igreja cruzada que existiu aqui. Sempre lembrando aquele milagre de João 5, aquele inválido. Tá? Aqui não tem nada a ver, né? Nossa, tem muito. Deixa eu passar os peregrinos. Quem vocês quiserem, esse rapaz tem aqui afora, essa lembrança da Via Dolorosa,
com as 14 estações. Estão todos aqui. E $1 cada um está em português. Cada um que folha? Cada uma, não, cada que aconteceu e vocês vão poder rezar. Senhores, podem rezar livremente, não tem que se sentir coibido, não tem que se sentir acompanhado, nada disso. É normal, é natural. Milhares e milhares de peregrinos passaram e passarão por aqui fazendo o mesmo que vocês. E imagina que por primeira vez provavelmente na vida vocês vão dizer a Via Dolorosa, vão rezar a Via Dolorosa no mesmo lugar, provavelmente nos acontecimentos. Isso é o lindo deste viagem nesse tipo. Já poder compreender o Evangelho, compreender a Bíblia, saber como é a terra que vocês estão tanto lindo da Bíblia. Tá? Então, sim, eu queria dizer que não você padre, eu vou mencionar assim. Então, alguém me perguntou, por exemplo, esta igreja na parede tem 15 cruzes, que é o costume da Via Sacra que nós temos, as 15 estações. Como ontem eu comentava que São Francisco foi colocando. Aí, geralmente, quando é Via Sacra, tem um número, ou dentro, ou do lado, alguma coisa. Mas algumas igrejas, a gente vai ter, geralmente, 4, 6, 8 ou 12 cruzes, colocadas sempre nesse sentido lateral da igreja, com uma vela embaixo, ou uma cruz assim, para aqui porque outro grupo também vai entrar. E porque a flagelação é a segunda estação da cruz que lembra já a burla e o castigo que eles infligiram sobre Jesus. Coisa interessante ou bonita, vemos os três vitrais que não são de vidro, senão de alabastro translucido, e representam três cenas desse momento. Pontos Pilatos, que depois de emitir sentença lava as mãos, a flagelação propriamente de Jesus, quando liga nela uma coluna e bate com átios, depois coroa de espinas, vemos a coroa de espinas no peito, mas bonito, a coisa bonita que vemos dentro da coroa, flores brotando, a imagem do artista, a imaginação do artista, e gotas de sangue que vão caindo. E a janela do lado direito, a liberação de Barabás, um dos líderes da rebelião contra Roma, que o povo pediu para a liberação dele e não de Jesus. A igreja da flagelação, segunda estação da cruz, no momento que vocês estão prontos. Segunda estação, Jesus carrega a sua cruz. Todos sem orar, Jesus recebe sobre seus ombros, apesar da cruz, onde vão os pecados e as misérias de toda a humanidade. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela nossa santa cruz, remistes o mundo. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Perdoai-me, meu Jesus. É a libertação do trabalho. Vemos a piscina Struthion mencionado por Josefos Flávios, que era o estanque de água, a cisterna daquela fortaleza. Vemos em cima aqui este
teatro, toda esta estrutura erigido por Adriano no segundo século para criar a praça, a esplanada em cima. Depois vemos as modificações que fizeram por alguma coisa ou outra, ou causa outra, os cruzados. Ou seja, temos aqui a piscina, o que abastecia de água essa piscina de essa fortaleza Antônia. Em seguida vamos continuar, vamos ver outra parte do pavimento. Se quiserem 5, 10 minutos, um café, uma água, uma Coca-Cola, aqui é um lugar ideal. Que está aqui é a comunidade armênia católica, um braço da igreja ortodoxa ou antiga, que é o maronita, desculpa, a Armênia não é maronita, libanesa é maronita. Na terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Jesus caminha cansado e abatido sobre o peso da cruz. Seu corpo coberto de sangue, suas forças esmorecem e ele cai por terra. A forma de sandálias, isso foi descoberto aqui quando estavam limpando esta sala para utilizar. Descobriram as duas sandálias desenhadas no mosaico aqui abaixo, olha aí, e compreenderam que aqui foi da antiguidade a quarta estação da cruz. Lembra-se, na quarta estação, o encontro entre Jesus carregando a madeira e sua triste mãe sofrendo a agonia de Deus, o filho, passando o que está passando. Padre? Jesus encontra-se com Maria. Quem poderia conter as lágrimas ao contemplar esta cena? Jesus encontra-se com Maria, sua mãe. A mãe e filho se abraçam no meio da rua. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se alguém precisa pilhas, memória para a máquina, qualquer coisa, enquanto que estamos parados aqui, pode aproveitar. Quinta estação. Jesus tamboleia baixo o peso da cruz. Segundo a antiga tradição, toca a parede aí e fez um buraco na parede onde tocou a mão. Quinta estação, Simão Cirineu é trazido para ajudar a Jesus a levar a cruz. Padre. Vamos lá? O Cirineu ajuda a Jesus. Jesus, na sua humildade, permite que um estranho, a contragosto, o ajude a carregar sua pesada cruz rumo ao Monte Calvário. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Vamos subindo, vamos tocando e subindo. Pode cantar na hora que está terminando. Jesus foi. Pessoal, vamos agora, vai virar um labirinto, a gente se Todo mundo perto, por favor.
sorte hoje não temos muita gente aqui, isso ajuda também. Sétima estação, a segunda queda de Jesus. Senhores, eu peço todo mundo mais perto por aqui, porque tem que passar outros. Precisam passar outros por aqui. Sobre o peso esmagador da cruz, Jesus cai mais uma vez. Mas a força do seu amor o faz levantar-se e seguir o rumo ao Calvário. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Por aqui naquela época, é importante saber isso porque a sepultura de Jesus teria que ser, tanto a crucifixão como a sepultura, teria que ser fora da muralha da cidade. Não era permitido isso dentro da muralha, principalmente a sepultura, senão a cidade fica contaminada, exatamente. Então lembramos aqui a nona estação, quando ante a porta da saída, Jesus também condena. Tá? Chama-se por aqui a porta da condenação. E lembramos então a terça queda de Jesus. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Humilhado por tanto sofrimento, Jesus, ao chegar no monte Calvário, cai no rosto por terra, sobre o peso da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Pela vossa Santa Cruz, revistes o mundo. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Saímos do bairro muçulmano árabe, estamos no bairro cristão e você vê essa loja está aberta porque eles são cristãos. Quase os últimos vestígios dos cristãos no bairro cristão, porque lamentavelmente o cristão só fica nome. Alguns moram ainda por no bairro, mas em geral é tudo muçulmano. Aqui vemos uma igreja luterana, essa junto com a igreja da Dormição, são erigidas por o Kaiser Guilherme II e consagrados em 1905. Tá? Agora vamos continuar para a igreja propriamente. Pode samear. Não vai acabar. Não, não vai. Aí dentro, vamos ao Calvário. Não vamos esperar. E agora, esse rapaz, nos séculos passados, os judeus chegaram aqui, imagina o que foi a viagem de Witt, chegaram até aqui, uma viagem de perigo, uma viagem bem cumprido. Então, da emoção de estar neste lugar, o último vestígio, segundo diz a tradição, do templo, a emoção, as pessoas choravam, da mesma forma que cristãos choram no Santo Sepulcro e qualquer coisa. Daí nasceu o término, ou a expressão Muro das Lamentações. Nós chamamos isso Muro Ocidental. Agora, realmente, não é vestígio do templo. Porque se vocês se lembram naquele quadro que vimos hoje de manhã, o templo estava sobre uma esplanada grande. Essa esplanada grande estava fechada por uma muralha. Sim? Ou seja, isso é a muralha que fechava a esplanada de Herodes, que tinha uma altura maior do que é hoje. Se vamos observar aqueles dois árvores aí, pensamos que aquela muralha externa que fechava a colina tinha a altura esses dois árvores aí em cima.
Ou seja, vocês precisam imaginar, não isso parte do templo, senão ali em cima onde está a cúpula de ouro, aí era o templo. Aí era propriamente o templo. Isso é o muro de retenção, de contenção, mas no ano 70, mais ou menos por o mês de agosto, o exército romano penetrou, depois de um sítio de 2 anos, e começou a destruir tudo, jogando fogo adentro do templo, porque o templo está construído de pedra, mas adentro tinha madeira, muita madeira, muita madeira começou a ver e ouviram explosões. Disse José dos Lábios, mas moriram, acho que a palavra também é um pouco difícil, fila. Os pedaços de pedra que voavam de uma explosão, muitos mais moriram das explosões da pedra que da guerra mesmo. Por quê? A pedra calcária absorve umidade. Se você vai colocar uma pedra disso em cima de um fogo, vai explodir. E isso é o que acontecia. E o templo assim foi. A coisa que manteve o povo judeu durante 2000 anos de dispersão, da diáspora, como nós dizemos, é a Torá, a lei. A palavra Torá significa ensinança, ou a lei. Os 5 livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco. Dentro do Pentateuco, entre outras coisas, há 613 leis. Entre eles, diferentes leis. Comportamento do homem com o homem, com Deus, agricultura, como deve ser fazer e tal e qual. Uma deles diz, quando você vai coletar o trigo ou o produto do campo, tem que deixar os bordes do campo intocados. Para quem? Para que seja para a viúva, para o povo, que tiver alimento para eles. Diz nosso entendimento é que Deus deu para nós, para o homem, o produto da terra e o homem tem que devolver a outros, dá também para outros. Tá? O borde do campo, em hebraico, e a palavra que usa-se para essa parte da cabeça é a mesma palavra, patilha. Ou seja, em hebraico, PA. PA do campo, PA da cabeça. Então, simbolicamente, começou-se o judeu a se acostumar, na Europa, da Idade Média para frente, de não cortar o cabelo de aqui, quando rapa-se a cabeça. Quando corta o cabelo todo. A filacteria. Vocês vão ver homens aí com uma caixinha preta na cabeça e o braço e orando. O que quer dizer isso? Não sei quem de vocês se lembra, nas leituras do Evangelho, o padre seguramente vai lembrar, que Jesus reganha os fariseus. Por quê? Vocês fariseus hipócritas, vocês usam filacterias enormes para demonstrar, mas vossos actos são negativos. Mais ou menos nesse sentido. O que é a filacteria? A palavra filacteria em grega significa amuleto. Assim compreenderam antigamente essa palavra, essa coisa. E a filacteria contém as palavras dentro da caixa aqui e aqui, tem versos da Torá, um deles é Deuteronômio 6, verso 4. Nós temos para o judeu, isso é a mesma coisa. Isso é para o judeu a declaração de fé, como Pai Nosso é para o cristão. Ouve, ó Israel, Deus Nosso Senhor é o único Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E a continuação tem outras coisas, entre outras coisas, dizem Shema Israel. Vocês, essas palavras que eu te ensino hoje, você colocará entre os olhos como sinal e ligaduras no braço, para se envolver com a palavra de Deus, para lembrar a Deus. A segunda estrofa diz: amarás ao Senhor teu Deus com tudo tua alma, corpo e ser. Vamos ver. Escuta, olha para frente, há um jovem judeu orando, fazendo isso. Senhores, ele não está batendo a cabeça no muro. Ele não é masoquista. A interpretação dessa segunda estrofa, amarás ao Senhor teu Deus, é todo o corpo precisa participar na oração, não se parar
dizer babá, senão o corpo, a oração tem que sair do corpo tudo. Então isso deve ser esse movimento na hora da oração. Tá? Há uma antiga e piedosa tradição que quando um vai para o muro e quer fazer um pedido a Deus, escreve uma nota curta, breve, uma oração, peço por a saúde de meu mãe, de minha mãe, de meu filho, isso, o boda,